Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 4 tipos de problemas de composição de tela. A gente vai fazer isso para embasar vocês no vídeo que a gente vai fazer sobre FreeSync, e aí a gente vai falar sobre alguns termos e a gente não quer que vocês fiquem perdidos. Então a gente vai falar sobre stutter, microstutter, screen tearing e input lag. O stutter, pessoal, se você for procurar stuttering em inglês, a tradução é gagueira. E aí você, na hora que eu disser pra você gagueira no teu jogo, tu já vai entender que é um engasgo, tu já vai entender que é uma pequena travada, uma travada que te incomoda. Mas por que essa travada acontece? Como é que funciona para ela acontecer? O stutter, pessoal, o stuttering, ele é quando um frame que é gerado fica por muito tempo na tela enquanto o outro não chega. E isso dá uma sensação de travamento. Por quê? Um frame é uma foto. A sensação de movimento que você tem é causada pela renderização de uma cena 3D em uma foto 2D. Só que essas fotos 2D, elas têm que chegar várias vezes por segundo para você ter aquela noção de movimento. É que nem quando você pega um desenho em várias páginas e faz desenhos diferentes e começa a rodar uma página em cima da outra, você começa a sentir aquela sensação de movimento. Esses são os frames, as páginas são os frames. E quando, por algum motivo, ou porque o drive se comportou incorretamente, ou porque o sistema não soube gerenciar, gargalo de CPU, a sua GPU demora muito para renderizar, não consegue prever o frame que vem pela frente, por isso existe um atraso na entrega do frame seguinte ou na entrega da sequência dos frames. E aí você consegue perceber aquele frame parado por um certo tempo. E esse tipo de problema se chama stuttering. Agora que você percebeu o stuttering, a gagueira, o travamento, facilmente você vai entender o microstutter. Ele é causado pelo SLI e pelo Crossfire, que são as configurações multi-GPUs da atualidade. Por quê? Cada GPU em AFR, que é a configuração de multi-GPU da atualidade, ela é responsável por um frame. Então você tem uma GPU principal e uma GPU escrava. A GPU principal gera o frame e joga na tela. A GPU escrava prepara o frame, joga para a GPU principal e a GPU principal joga na tela. Só daí você já percebe um atraso, não percebe? Não tem como a GPU escrava jogar o frame na tela quase que em seguida da GPU principal. E esse pequeno atraso a mais é o que causa o microstutter. E o microstutter são pequenos comportamentos erráticos num local ou no outro, num pixel ou no outro, que você repara estranho justamente porque um frame que era para aparecer já desse lado aparece aqui e você tem aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Além desses dois problemas, nós temos também o screen tearing. E esse talvez seja um pouquinho mais complicado de explicar, mas eu vou tentar fazer de uma maneira bem simples. Quando você tem um movimento, como eu já expliquei, são vários frames em sequência. Mas eles precisam ser tecidos, eles precisam ser entrelaçados. A frequência dos frames, ela vai chegar na sua tela de uma maneira entrelaçada, unida. O problema é quando a GPU manda tantos frames que esse entrelaçamento entre um e outro aparece na sua tela, que é o que se chama de screen tearing. Na hora que você está, por exemplo, fazendo um movimento como esse que eu estou fazendo aqui para você, dessa mão se mexendo aqui, você vai ter inúmeros frames em várias posições. Se a GPU estiver mandando vários frames para a sua tela e a sua tela só está piscando numa velocidade menor do que esses frames que estão sendo mandados, você vai ver um frame anterior numa parte da tela e um frame posterior em outra parte da tela. E aí você vai ter aquela sensação de quebra na imagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é um screen tearing. Agora que vocês compreenderam o screen tearing, a gente pode falar rapidamente sobre VSync. O VSync ele é ligado para te dar uma solução para esse screen tearing. Como que ele faz isso? Se a sua tela atualiza 60 vezes por segundo e a sua GPU atualiza 200 vezes por segundo, gerando 200 frames, por que você vai jogar 250 frames na sua tela se ela só pisca 60 vezes? Não é necessário, você só vai causar screen tearing. Então o que a GPU faz? O sistema, via drive, ele vai eliminar a grande maioria desses frames para que só gerem 60 vezes e que elimine a possibilidade de aparecer 2 frames de uma vez numa piscada. Em compensação, na hora que ele tira 2, 3 frames de um buraco desse tecido, você vai ter
um buraco, você vai ter um vácuo. E aí você vai ter input lag, que é o nosso quarto problema. E o que é input lag? Lag você já deve compreender como um atraso. Quando você joga online, você tenta rodar numa internet lenta, você tem lag, você faz alguma coisa, ele demora a fazer, é um atraso. E o input lag nada mais é do que o atraso de entrada. Como assim um atraso de entrada? É quando a GPU manda algo para a sua tela, mas há um atraso nessa comunicação, por algum motivo, e que o comando que você deu demora a chegar na sua tela. Ou a sensação, ao menos, de que esse comando demorou a chegar na sua tela. E o VSync, como ele tira alguns frames, que nada mais são do que um reflexo daquilo que você comandou, parece que demora a chegar aquele comando. Claro que isso não é algo que você perceba assim de... olha, nossa, demorou 2 segundos para chegar. Não, não é isso. Mas na hora que você está jogando um jogo como Street Fighter V, você está jogando naqueles controles arcades que são extremamente rápidos e com uma resposta excelente, você percebe o input lag. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha servido bacana para ensinar algumas coisas para vocês. Quando a gente falar de FreeSync, que a gente tocar nesse assunto, vocês já não vão ter mais dificuldade. Beleza, pessoal? Eu agradeço terem visto até agora. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os seus amigos que têm interesse em FreeSync, em VSync, em conhecer esses aspectos técnicos de monitores. E entre no nosso grupo lá no Facebook, tá? A gente pode continuar essa discussão lá. Tem um grupo também no Telegram que a gente está discutindo o tempo inteiro. Então entre lá, os links estão na descrição. E um grande abraço.